Bom dia a todas. Aqui eu não falei bom dia, bom dia. Para quem eu já falei bom dia novamente, tá? Pessoal, vocês estão aí? É importante que todos prestem atenção, porque eu vou falar a respeito das diretrizes da prova. Bom dia, Pro. Bom dia, Pro. Bom dia, meninas. Até alguém perguntou ontem se haveria aula. É porque, como a reunião que eu tive, ela foi no período da tarde, né? Da terça-feira, então vocês não estão sabendo das diretrizes da prova. A prova, ela vai, como bem vocês sabem, as provas interativas estão sendo dado andamento até essa semana, se eu não me engano, até amanhã, tá? E na próxima semana, a partir do dia 15, nós teremos as provas, que serão as provas relacionadas às matérias que seriam, teoricamente, presenciais. Então, nós vamos ter a prova de saúde da criança, ela ficará disponível a partir do dia 16/6, deixa eu até conferir a data, até o dia 18/6, certo? Ela ficará disponível durante o período de 48 horas, tá? Para vocês. Eu não sei ainda se ela vai ter 10 ou 20 questões, ou quantas questões ela terá, tá? Como vocês sabem, não vai cair, como eu sempre faço, eu nunca coloco para que fique, para que vocês estudem toda a matéria. Então, o que cairá nesta prova? A partir da unidade 3, tá? Então, vai ser a unidade 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, tá? E vai cair uma questão sobre o trabalho de brinquedo terapêutico, tá? Ou alguma dúvida com relação à prova? Alguma dúvida? Até agora, então, ficará disponível durante 24 horas. 24 não, 48 horas, tá bom? Uma orientação que eu faço a vocês, pessoal, não deixem para fazer a prova de última hora. Por quê? Pode haver algum problema técnico com relação à internet, com relação ao AVA, às vezes ele fica, como é que se diz? Extremamente congestionado, tá? Então, tudo isso pode acontecer. Eu mesmo, na semana passada, na aula de tópicos especiais que eu dou na sexta-feira, eu tive uma super dificuldade para entrar. Eu demorei meia hora para entrar. Se isso fosse, por exemplo, uma prova, imagine, ia dificultar pra caramba, tá? Então, não deixem para a última hora, tá? Mesmo porque não tem como depois eu abrir esse período para que vocês façam a prova depois, tá certo? Alguma dúvida? mas a senhora não pode dar mais dica do que vai cair? Não, porque eu não elaborei a prova ainda, mas as coisas que eu vou dar na prova, eu já até fui falando durante as aulas, mas as coisas que provavelmente vai cair, mas eu não elaborei a prova ainda, Paula, porque eu tive 1 zilhão de trabalhos para corrigir. Tudo bem que é problema meu, mas eles demoram para corrigir. E eu leio todos sem exceção, então eu ainda não elaborei. Mas eu já fui falando para vocês algumas coisas que ia cair. Tipo aquele lá do protocolo de Manchester e outras coisas mais, tá? Estudem, né, a matéria, como eu disse para vocês. Que mais? Prestem atenção nas perguntas. Sejam o mais... façam sem olhar, obviamente, nas aulas que foram dadas, para que vocês realmente possam treinar o que vocês aprenderam durante esse semestre inteiro, tá? E é essas coisas que eu tenho para falar para vocês. Outra coisa, pessoal, uma coisa que me deixou muito chateada. Os 2
relatórios que eu pedi para fazer das 2 semanas anteriores, apenas algumas pessoas me entregaram, tá? Do trabalho sobre as patologias pediátricas e sobre o brinquedo terapêutico. Se eu não me engano, quem me entregou foi por volta de 3 pessoas apenas, tá? Eu mandei o meu. A senhora Então, recebeu? volta de 3 pessoas. Algumas pessoas entregaram, mas a grande maioria não. Não tô, obviamente, eu não tô falando de todas as pessoas, não se sintam ofendidas para quem fez, para quem realmente se dispôs a fazer. Mas assim, a impressão que eu dou, que me dá, é que vocês não estão tendo cuidado com essa matéria, tá? Professora, mas nós estamos com nota boa e nós vamos passar. Parabéns. Assim, que assim seja. É o que eu tô falando, não é todos, viu, Paula? Eu sei que tem o pessoal que entregou também, foram umas 3 pessoas. Mas, quando eu peço uma coisa para fazer e vale nota, é porque ela tem importância, né? Parece que, assim, os trabalhos que eu dei foi por pura obrigação. Não, é para vocês aprenderem, né? Então, eu fiquei esperando. Ontem até coloquei no grupo lá que eu receberia os trabalhos não, o trabalho da outra semana até hoje às 18 horas. Também até agora eu olhei acabei de olhar no meu e-mail, também não recebi nada. Então eu tô vendo que tá um pouco de descaso. Realmente eu não elaborei a prova ainda. Mas se eu tivesse elaborado, eu também não ia dar dica, porque vocês também não colaboram comigo. Eu acho que tem que ser recíproco, né? Vocês colaboram comigo, eu colaboro com vocês. Né? É o que eu falei, não para quem fez, para quem faz tudo direitinho, não se ofenda, mas eu tô dando uma bronca nos demais. E cada um sabe se fez ou não, né? Então, essa matéria é tão importante quanto as demais, tá? Por exemplo, as matérias, quando a gente faz a apresentação de trabalhos, é legal que todos estejam presentes. Teve acho que foi o primeiro trabalho. O pessoal foi apresentando e foi saindo. Quer dizer, e ainda por cima não tiveram nem o cuidado de ver lá na internet, no YouTube, a aula que eu fiz, porque eu tenho controle sobre quantos alunos que acessaram as minhas aulas. Então, dá para saber quantas visualizações tem, e eu vejo que não teve nenhuma, né? Então, aliás, da semana passada, da semana retrasada, teve duas visualizações só. Então, eu sei quando tem visualização e quando não tem. Então, isso deixa a gente chateada, porque de verdade, eu faço as aulas com o maior carinho para que vocês possam aprender. Eu sei que está todo mundo cansado, não são somente vocês que estão cansados, nós estamos cansados também. E eu garanto, não é pouco, tá? Então, estudem. Essa matéria, pode ser que agora vocês até pensem, eu vou passar, eu vou olhar, não sei o quê, mas em algum momento da vida de vocês, essa matéria ela vai ser cobrada. Não por mim, mas por um concurso, por uma vaga de emprego que vocês venham a concorrer. Tem muita gente que fala para mim, professora, eu nunca vou trabalhar na pediatria na minha vida. Parabéns. Eu não sei se eu já contei esse caso para vocês. Eu tive um aluno que, na outra universidade onde eu trabalho, eu tive um aluno que me deu muito trabalho. E ele sempre falava que ele nunca ia trabalhar na pediatria. Pois bem, eu fui professora dele uma segunda vez, não sei se para felicidade ou para azar dele, mas acho que para felicidade. Aí ele me dava trabalho para caramba. Veio com o rabinho entre as pernas, professor, eu preciso falar com você. E foi meu aluno de novo. Eu falei, o quê? Eu estou trabalhando numa escola com as crianças que são deficientes. Eu falei, mas você disse que não quer trabalhar com pediatria na vida? Pois é, né? Então, a gente nunca sabe onde é que a gente vai trabalhar na vida, tá? Bom, eu pedi para vocês até estudarem, para vocês levantarem as dúvidas referente à matéria. Perguntas? Vamos lá. Que perguntas vocês têm?
referente às dúvidas que surgiram aí ao longo da disciplina. Ninguém tem pergunta nenhuma? Pessoal? Sobre toda a Perguntas? matéria? Sobre as matérias que irão cair na prova, mas pode ser qualquer tipo de pergunta, obviamente. Ninguém tem dúvida sobre nada? Vai cair tudo da terceira, tudo e da quarta, não é? Isso. Tem que estudar tudo. É, Professora, eu na posso estudar. realidade, na realidade, o correto seria estudar desde a primeira, né? Da primeira disciplina, mas só vai cair da 3 e a 4. A gente pode estudar pelas aulas que a senhora deu, Pode sim. porque pelo livro eu acho muito ruim. Pode estudar pelas aulas que eu dei, não tem problema. Tá? Porque, afinal de contas, as aulas, na sua maioria, todos os conteúdos eu tiro do livro e acrescento alguma coisa a mais. Então, vocês podem, sim, estudar pelas aulas que dá tranquilo, tá? A professora sabe dizer se o mês que vem a gente vai ter férias normal ou porque tem faculdade, né, que mês de julho não vai ter mais férias por conta que ficou em casa. Lá vai ser assim? Já falaram alguma coisa? Então, Paula, eu não sei te dizer o certo. Ó, vou te falar o que eu acho. Seguindo digamos assim, o cronograma, como a gente não parou nenhuma semana, né? Concluo eu que nós teremos férias. Porém, não foi nos falado nada. Até onde eu sei, nós vamos ter. Ninguém falou, ninguém cogitou o fato de não ter férias. Professora, Pode ser. Oi. desculpa terminar. Pode continuar, depois eu falo. Então, ninguém cogitou o fato de não ter férias. Mesmo porque teve algumas faculdades, o que aconteceu? Por exemplo, a faculdade do meu irmão, ela ficou um mês parada, mas ela antecipou as férias de julho. Portanto, eles não vão ter férias porque foram antecipadas. Acharam que iria durar apenas um mês essa situação. Então, eu creio que nós iremos ter férias. Tá? Mas, caso isso se mude essa situação, eu coloco lá no grupo para vocês, mas eu não sei não nos foi falado nada e nem na reunião nenhum professor cogitou essa situação, tá? Mas aí, como fica as aulas em laboratório que a gente perdeu, que era fundamental? Então, as aulas de laboratório, segundo o que nos foi dito, parece que tinham duas hipóteses, mas nenhuma delas foi confirmada, Giovana. A primeira é começar a partir na próxima semana, mas eu acho que essa não vai se concretizar. E a segunda hipótese mais viável, pelo que eu entendi, seria que elas ficassem transferidas para o próximo semestre, tá? Mas nenhuma delas ficou confirmada, tá? Eu creio que vai ficar. Eu também estou preocupada com isso, porque eu dou uma aula prática de saúde do adulto. E eu também não dei aula para eles. Isso que realmente está me tirando sono e está me preocupando, porque é complicado isso, né? Com relação a, como é que se diz? A nota da saúde da criança, acho que vocês não têm mais alguma que vocês tenham aula práticas? Só essa matéria mesmo. Então, eu creio que, pelo que nos foi falado, realmente vai ficar para o próximo semestre, mas pode ser que isso mude, né, Giovana? A professora dá aula prática de saúde do idoso? Não, saúde do adulto. Do adulto. É outra turma, não é de vocês, mas eu dou aula de saúde do adulto. E eu também estou preocupada com isso, porque eu também dou aulas práticas, né? E a partir do ano que vem, acho que
depois da metade do ano a gente começa como que se diz? Os estágios, não é? Não, os estágios, eles serão, se eu não me engano, os estágios de vocês, eles começam no nono e no 10º semestre. Ah, então será só no último ano. Isso. Hoje em dia, a maioria das faculdades que são privadas, elas optam por deixar os estágios nos últimos 2 semestres. Só as faculdades públicas que começam antes. Então, sobre as aulas práticas, o que eu sei é isso, que elas provavelmente, pelo calendário da carruagem, elas ficarão para o próximo semestre. Como ficou essa, não sei se vocês viram, teve essa flexibilização, aí estava flexibilizando para algumas coisas, para as outras não, por isso que a faculdade ainda ficou na dúvida se iria começar algumas aulas práticas, entendeu? Essa foi a questão. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que também não fique tão todas amontoadas para o próximo semestre, porque depois vai ficar difícil. Porque em algum momento vocês vão ter que ir a mais na faculdade, né? Por conta dessas aulas. E aí complica para todo mundo. Mas se a gente tiver alguma reunião nesse inteirinho, eu aviso vocês. Tá? Na última reunião, na verdade, eles falaram mesmo foi a respeito das provas, né? Quais eram as diretrizes, como que a gente ia fazer, quando que ia começar. Inclusive, se vocês, por exemplo, não sei se os professores, não sei se vocês tiveram aula ontem de alguma disciplina, mas, por exemplo, as provas que seriam de quinta e sexta, elas teriam que ser antecipadas para quarta-feira, porque como nós vamos deixar as provas disponíveis durante 48 horas, as de quinta e de sexta ficariam prejudicadas, porque a gente tem um prazo, né, para poder deixar essas provas disponíveis. E aí o que acontece? Essas vão ser antecipadas para quarta-feira. Tá? Não sei se você... Diga. Você vai colocar a sua prova em qual unidade? Na unidade 4? Na unidade 4.6. Deixa eu até conferir aqui no negócio que a Jaqueline mandou para nós. Só um minutinho. Se eu não me engano, é 4.6. 4.3. Só um minuto. Só um segundo. Ai. É 4.3 mesmo. Tá bom, obrigada. Imagina. Deixa eu até... Ó, no dia da prova, o professor deverá realizar e submeter também no último encontro. Ou seja, 4.3. Tá? Alguém tem dúvida com relação à matéria? Ninguém tem nenhuma perguntinha? Assim, de momento, acho que não tá vindo nenhuma, mas provavelmente são muitas. Então, eu preciso dessas muitas perguntas para vocês perguntarem. Que eu não sei quais são as dúvidas que vocês terão, né? Eu sei que até algumas devem ter sido sanadas durante a aula, vocês devem ter perguntado, que eu não me recordo, obviamente, né? Como são muitas aulas, eu já não me recordo de muita coisa, mas pensem aí no que vocês gostariam de perguntar, né? Que é importante. Né? Ninguém quer perguntar nada? Eu sei que a aula prática é essencial, mas infelizmente, em decorrência de toda essa emergência sanitária que a gente vivenciou nesses últimos, acho que 3 meses, né? Infelizmente,
ficou um pouco prejudicado, né? A senhora não pode falar assim, ó, tal ponto nessa matéria é muito importante você estar estudando mais, assim? Porque Agora, eu concordo, porque eu sempre falo na própria aula, Paula. Toda vez que eu dou aula para vocês, eu falo, ó, essa questão vai cair na prova, ó, essa questão vai cair na prova. Por exemplo, sim, tópicos mais importantes que a senhora acha nessa matéria. Tudo é importante. Por exemplo, falei para vocês que vai cair uma pergunta sobre brinquedo terapêutico. Ninguém me perguntou nada agora. Foi a matéria aí sobre o trabalho que vocês fizeram. Mas brinquedo terapêutico em geral ou vai ser especificado dramático? Não, em geral. Geral? Em geral. Por exemplo, outra pergunta que eu falei foi, se eu não me engano, foi lá do protocolo de Manchester, que eu nem lembro o que eu falei, mas eu falei alguma coisa, que foi até você perguntou. Eu não entendi muito bem isso aí, professora. Ai, professora, eu anotei esse sobre o protocolo. É que eu tô olhando aqui meus papéis para ver se tem alguma pergunta. Esse sobre o protocolo de Manchester foi sobre crise convulsiva. Mas não é para colocar lá no grupo, porque é para o pessoal assistir às aulas, né? Por favor. Não vou pôr não, Pro, é que eu anotei quando você falou. Muito bem, muito bem. Parabéns. Foi no dia da apresentação dos trabalhos. Eu lembro. A senhora falou, mas como eu já estava saindo de casa para ir trabalhar, eu não consegui anotar, porque eu já estava fechando a porta na hora que eu estava saindo. Então, outra coisa que é importante vocês estudarem, quais são as drogas da parada cardiorrespiratória? Tá. Eu lembro que a senhora falou mesmo. Treinar, né? Exatamente. E também sobre reatividade popular, né, professora? Sobre a pupila lá, o negócio. Tá, do Glasgow que eu falei. Outra coisa que é importante que eu falei, deixa eu lembrar, é que agora eu não vou me recordar, porque eu não tenho a prova. Afinal, são 1,5 zilhão de provas. Professora, explica mais esse da manchete aí, que eu não entendi muito bem. Manchester é Vocês viram que todos os hospitais, já faz alguns anos, quando nós chegamos num hospital, por exemplo, para qualquer coisa que seja desde uma situação mais grave até uma gripe, não a H1N1 nem o Covid, mas até uma situação que não é uma emergência, o que acontece? Nós somos recepcionados por um profissional da saúde, que nesse caso específico é o enfermeiro. Esse enfermeiro, ele faz o que a gente fala que é o acolhimento e a classificação de risco. O acolhimento significa o quê? Vamos supor, a Giovana chega no hospital onde você é enfermeira do pronto-socorro e você faz o quê? Você verifica a temperatura, verifica a pressão arterial, verifica pulso, pergunta por que ela está procurando esse serviço de saúde. E aí, de acordo com as características que ela fala para você, você faz o quê? Você faz uma classificação, você acolheu a Giovana e você faz uma classificação de risco. Essa classificação de risco, ela é redundante o que eu vou falar. A classificação de risco, ela é feita através de cores. Essas que vai, se eu não me engano, é azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, tá? Existem vários tipos de classificação de risco. Entre as classificações de risco que nós temos, a mais utilizada é a classificação de Manchester. O que é essa classificação de Manchester? Ela é uma classificação que ela surgiu lá na Inglaterra, nos anos 90, e ela serve para determinar o risco, né, de cada uma dos nossos pacientes e quanto tempo que ele pode esperar até o primeiro atendimento. Por exemplo,
Quando eu tenho uma classificação azul, isso quer dizer que eu posso esperar até 4 horas, que, se não me engano, dá 240 minutos. Então, geralmente são aqueles casos que são menos graves. Por exemplo, não estou falando Covid nem H1N1, que são mais graves, mas, por exemplo, um resfriado, uma situação onde você não implica em gravidade. A classificação verde, se eu não me engano, é até 2 horas, e o paciente pode esperar até 2 horas no atendimento. Então, são outras situações menos urgentes. As situações mais urgentes são a amarelo, a laranja e a vermelha. A amarela, por exemplo, nós classificamos aquele paciente que ele já vem com o quê? Com febre, com dor, né? E até o momento que o paciente ele chega na classificação, por exemplo, vermelha. Quando o paciente ele chega para nós e está em classificação vermelha, isso quer dizer que ele precisa ir imediatamente para a sala de emergência. Que situações que eu posso classificar como situação vermelha? Parada cardiorrespiratória, por exemplo. Convulsão é classificação vermelha, tá? Uma situação onde o paciente ele tá gaspiando, ou seja, ele está respirando com dificuldade, por exemplo, é uma classificação vermelha. Então, são pacientes que não podem esperar pelo seu atendimento, é 0 minutos, tá? Então, isso é a classificação de Manchester. Se vocês jogarem na internet, existem outros tipos de classificação. Porém, a mais utilizada no mundo inteiro é a classificação de Manchester, que inclusive é utilizada aqui. Outra situação com relação à classificação de risco. Qual é o profissional que é habilitado para fazer a classificação de risco? É toda a equipe de enfermagem ou é apenas o enfermeiro? Enfermeiro. O enfermeiro. Vocês podem até me falar, mas no hospital onde eu trabalhei, o técnico de enfermagem faz. Até entendo que tem muitos e muitos técnicos que são extremamente experientes e até teriam realmente capacidade para isso. Mas, segundo o Corém, o profissional que detém o maior nível de conhecimento científico é quem? O enfermeiro. Portanto, é ele quem tem que realizar esse tipo de atendimento. Outra situação que a gente pode falar para vocês quando eu vou fazer um atendimento de uma criança durante uma situação de emergência, qual é a primeira coisa que eu tenho que priorizar? Vamos supor, trabalha no SAMU. Eu e a Giovana. Eu sou a enfermeira, a Giovana é a médica, e aí nós vamos atender uma criança que está, por exemplo, caída lá no barranco. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vai ter que analisar ali como que eu posso dizer, o local para ver se tem risco. Isso. Pode continuar, tá certo. Se tem risco porque a criança já está ali caída, né? Uhum. Aí você vai chegar, vai analisar se o local é seguro para você ir lá ajudar aquela criança. Exatamente. Então, a primeira... Pode falar. Aí você vai fazer, né? Se a criança tá respirando, né? Se tiver mais gente, vai pedir para ligar. Se for na rua, né? Sim. Ligar para o SAMU, depois da respiração vai olhar o pulso, fazer essas coisas. Isso. Então, a primeira coisa que eu faço quando nesse caso que eu dei para vocês, nós duas somos profissionais do SAMU. A primeira coisa que a gente avalia é o quê? Se existe risco para a gente. Então, a primeira coisa que a gente avalia é a segurança do local, porque não adianta eu querer salvar a criança e me pôr em risco. Outra coisa que eu vou verificar, como você falou, a responsividade do paciente. Eu vou chamar fulano não responde. Isso é numa situação do APH, né? Atendimento pré-hospitalar. Se fosse uma situação eu consigo fazer esse atendimento, aí sim, o que eu vou fazer? Que aí é atendimento primário. Seria pedir para alguém chamar
seria pedir para alguém chamar o quê? Chamar acionar, né, telefonicamente uma ambulância para que pudesse vir fazer esse resgate da criança, tá? Então, isso a gente fala que são as cadeias de sobrevivência. A gente tem duas cadeias de sobrevivência. A cadeia de sobrevivência, que a gente fala que a cadeia de sobrevivência da parada respiratória extra-hospitalar e a intra-hospitalar. Sendo que a extra-hospitalar, ou melhor, a intra-hospitalar, ela sempre é o quê? É um evento evitável. O paciente está dentro de uma UTI ou está dentro do PS. Eu não posso deixar que ele evolua para uma parada cardiorrespiratória, tá? A parada, a cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É iniciar com o reconhecimento da parada cardiorrespiratória. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou avaliar a responsividade desse paciente, se ele está respondendo ou não, para depois poder avaliar os demais parâmetros dele, tá? Isso é uma coisa importante para a gente estudar, tá? Outra coisa, eu não sei se isso vai cair na prova ou não, porque eu não fiz a prova ainda, mas lembrar também que os nossos pacientes, lembra que eu falei para vocês até fazerem verem e falarem a respeito do aumento das DSTs, nos jovens? Lembra que eu falei para vocês? Eu cheguei a falar isso para vocês, não cheguei? Por que eu falei isso para vocês? As DSTs, elas aumentaram demais nos últimos tempos. Até ontem eu estava vendo um documentário, acho que foi na TV Brasil, que estava falando a respeito do HIV. E aí uma médica falou o seguinte, não é porque, por exemplo, o aumento do número de HIV nos jovens não aumentou porque eles não viveram os anos 80, onde teve o ápice onde houve a pandemia da HIV, e sim porque os jovens, eles se acham o quê? Invencíveis. Uma coisa que é importante a gente lembrar com relação a isso, que hoje em dia nós temos algumas vacinas que elas são o quê? Que elas previnem contra doenças sexualmente transmissíveis. Quais são as vacinas que eu tenho para doenças sexualmente transmissíveis? A Silvana até falou para vocês, e eu também, sobre essas vacinas. HPV. Isso. B. E? Hepatite B. Isso, hepatite B, certo? Por exemplo, para herpes, para herpes, existe até existe, mas seria para varicela zoster, não para herpes, tá? A gente tem até vacina, mas não para herpes comum. Sífilis, eu tenho vacina? Não tenho. Gonorreia, eu tenho vacina? Também não tenho, tá? Então, isso é uma coisa que é importante lembrar, que hoje em dia eu possuo 2 vacinas para doenças sexualmente transmissíveis, e são elas, por exemplo, a hepatite e a HPV, tá? Outra coisa que é importante lembrar. Lembra lá dos catéteres venosos centrais? O catéter venoso central, ele faz o quê? Ele é realizado pelo médico. Sim. Em caso, se os acessos forem difíceis, né? Aí eles vão optar pelo central. Isso. Outra coisa, como é que eu vejo se esse catéter venoso central ele está alocado ou não, se ele está no local certo? Se está alocado? Isso. Salinizando? Não. Não é através do raio-x?
Isso. Geralmente eu tenho algumas veias que são preferíveis, né, em relação a outras. Quais são as veias que são preferíveis? É a veia cava, não é, professora? Não, não é a pergunta foi aonde que ele vai ser instalado? A veia cava Tá. é onde ele fica alocado. Você está certa nesse sentido. Se for, tem alguns locais. O primeiro local de escolha é a veia subclávia. O segundo local de escolha é a veia jugular. E o terceiro é a femoral. Todos esses, independente desses 3 lugares, ela vai ficar alocada na veia cava. Se ele tiver sido passado pela veia subclávia e pela jugular, ele vai ficar no terço médio da cava superior. Se for passado pela veia femoral, vai ser no terço médio da cava inferior. Essa é a diferença, tá? Vamos Então, lá. quer dizer, entre Vai. a subclave e a jugular, é no terço médio da cava inferior, Superior. superior. Tá. Isso. E a outra, o femoral, seria no terço médio da cava inferior. Tá. Que um vai por cima e outro vai por baixo, né? Uhum. Que essa jugular seria a central, né? Que eles falam mais, né? Isso. E isso que eu tô falando não é pique, tá? É o catéter venoso central que é passado pelo médico, que normalmente é no centro cirúrgico, ou então na UTI é passado na beira do leito, por exemplo, tá? Então é desta forma que é feito. Que eu até falei para vocês fazerem um trabalho, escreverem como que se faz um curativo de cateter venoso central. Lembra que eu até mandei vocês fazerem? Aí a maioria até fez esse trabalho. Qual é a medicação mesmo que é mais realizada na parada cardiorrespiratória? Adrenalina. E Adrenalina. epinefrina também, não, professora? É a mesma coisa, são É. sinônimos. Então é só adrenalina. É a adrenalina que é conhecida como epinefrina. É que Tá? eu anotei os dois aqui na hora que coisou aí. Mas é a mesma coisa. Tá. Que mais? Lembra que eu falei para vocês numa aula de UTI uma coisa importante, isso daí para vocês frisarem na cabeça de vocês. E uma coisa que eu até falei aí do protocolo de Manchester. Segundo o Corém, o enfermeiro ele é um profissional, né, da área da saúde, né, da área de enfermagem, que ele possui o maior conhecimento científico, né? Pelo menos deve conhecer, deve ter, né? Não são todos, né? Mas tudo bem. Quais são os procedimentos que ele pode fazer que são invasivos, que só ele pode fazer? Passagem de sonda. Isso, O pique. isso. A BCG, né, professora? Mas tem que ter um cursinho de capacitação. O Esse seria BCG, o técnico de enfermagem, se ele for habilitado, ele pode também. aquela vacina? Sim, pode. Eu não sabia. O técnico pode. Normalmente, o que faz? A gente faz aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente vai lá na Doutor Arnaldo, na Secretaria da Saúde, e lá que é dado esse curso da BCG. Mas o técnico também pode. Embora seja um procedimento bem complexo, mas ele pode. Uma outra coisa que só a gente pode fazer, ou o médico, é a gasometria arterial, né?
Por quê? Você vai funcionar uma artéria, a artéria tem um monte de riscos, então a gente pode fazer, a gente e os médicos podem fazer. Tá? Escuta, fala para mim como é que faz esse curativo do cateter venoso central. Ele é feito apenas pelo enfermeiro e é estéreo, né? Técnica estéreo. Isso, técnica estéreo. Então, como é que é técnica estéreo? Então, tem a luva estéreo, né? Utiliza-se máscara, óculos. O que mais? Com o que ele é feito? Com curativo transparente. Isso. O que mais? É utilizado, acho que não. Usa soro fisiológico? Usa. E depois do soro, o que a gente passa na inserção? É isso que eu tô tentando lembrar. É como se fosse uma pomada, não é? Não, é o clorexidine alcoólico. Isso. Resumidamente falando, é algum tipo de antisséptico de ação residual. O mais utilizado e o que é preconizado pelo Anvisa é o clorexidine alcoólico. Pode usar o aquoso? Pode também, só que o aquoso ele demora um pouco mais para secar. Tá? Só que o alcoólica, professora, ele não... como que eu posso falar? Eu acho ele o cheiro... Não sei o que... É como se ele ardesse, sei lá, queimasse. Então, os pacientes normalmente não se queixam, não. A vantagem do alcoólico, Paula, é que ele seca rapidinho. O aquoso, ele demora para secar. E tem vários estudos que falam o seguinte: se a gente faz um curativo e não espera secar, você aumenta o risco de flebite na região, porque ele fica úmido. Você já com certeza você já pegou o aquoso na mão, ele é meio melado. Tanto que na cirurgia plástica, quando eles vão fazer a antisepsia, tipo um abléfaro, eles passavam o aquoso, né? Mas só que deixava secar bem. Sim. E eles botavam do alcoólica no rosto, porque eles falavam que queimava, ardia muito. Então, mas vou te falar por mim, quando eu fiz cirurgia, eles passaram o alcoólico, viu? Me deram um banho de não no bléfaro, né? Mas de clorexidine alcoólico. Tá. Mas tanto um quanto o outro está correto. A única diferença é que o aquoso ele é um pouquinho mais melado e tem que esperar um pouco mais de tempo para poder secar. Mas os dois estão corretos. E por último, a gente sempre faz a antisepsia, que a gente fala que é centrífuga, que é de dentro para fora. E depois a gente espera secar, obviamente, e coloca o curativo transparente, tá? Então, isso são algumas coisas que a gente faz. Professora, eu tô um pouco confusa agora, porque Pode a senhora falar. falou assim que o enfermeiro na UTI neonatal é o único que pode fazer a passagem do PIC, certo? Sim. Ou melhor, do... não, a senhora falou só do PIC mesmo, né? Mas Porque... Não, não o só na cateter... UTI neonatal, viu, o Giovana? Oi? Não só na UTI neonatal. O PIC, ele pode ser feito por quem? Ele pode ser feito a passagem por quem? Pelo profissional médico e pelo profissional enfermeiro. Por quê? Porque ele é um procedimento de alta complexidade. Na UTI neonatal, a gente passa com muita frequência, por quê? Porque a maioria dos bebês que lá estão, eles são elegíveis para esse tipo de situação, certo? Porque eles têm difícil acesso venoso. Professora, Pode falar. tanto o PIC quanto o catéter umbilical, o enfermeiro faz a passagem? Ele pode fazer. Então, Hoje, resumindo, todos os catéteres venosos centrais, o enfermeiro habilitado pode passar. não todos. Por exemplo, o catéter venoso central comum, que a gente fala que é o duplo lumen, multilumen, só quem passa é o médico.
Por quê? Porque ele tem que fazer uma flebotomia para poder passar esse catéter, tá? Embora a gente teria capacidade tranquilamente para isso, mas a gente não pode passar. Agora, o PIC, por ele ser um catéter venoso central de inserção periférica, a gente pode, tá? Então, Entendi. esse a gente pode, o outro não. Tá bom? A sonda também, né, professora? Nasogástrica, interal, mas Isso. dependendo se confiar no técnico, eles deixam alguns fazer nos hospitais, mas não é correto, né? Não, não é correto. Hoje em dia, pelas novas resoluções do Corém, somente quem pode passar as sondas, né, são os enfermeiros. Os técnicos não podem mais passar. Porque eles falam que pode ter perfuração, tem outros riscos, e aí eles falam que o enfermeiro, né, por ter maior conhecimento técnico-científico, é obrigação dele. Assim como outra situação onde o enfermeiro, hoje em dia, só o enfermeiro pode fazer é o que? A instalação, né, e o acompanhamento da hemoterapia. Então, o enfermeiro, ele também, por exemplo, se um paciente nosso precisa de transfusão de sangue, quem instala e faz o acompanhamento é o enfermeiro. Porque é outro procedimento que não é isento de riscos. Ele tem muitos riscos, né? O paciente pode ter reação hemolítica, ele pode ter reação febril. Então, é outro procedimento que ele também é só do enfermeiro. Aí vocês podem até me falar, professora, mas no meu hospital os técnicos também acompanham e fazem a instalação do sangue. Mas pelo Corém, quem deveria fazer apenas é o enfermeiro, né? E inclusive, se houver algum problema, quem responde é o enfermeiro. São algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, tá? Que mais? Agora eu não lembro mais de nada que eu falei nas aulas. Eu tô tentando lembrar uma palavra aqui, mas eu não tô conseguindo lembrar sobre administração de nutrientes, que eu me lembro Não é que parenteral. Nutrição parenteral. é, que eu me lembro que a professora, que a senhora falou sobre, tipo, se o bebê já tinha um certo, como é que eu posso dizer? Eu não consigo lembrar a palavra certa, mas que tinha, eu acho que fazer aspiração para ver qual era o volume de líquido, algo assim. Tá. É o teste. Quando a gente vai fazer a administração da dieta, mas nesse caso não é parenteral, é enteral. O nosso bebê ele tem uma sonda nasoenteral. Aí o que acontece? O nosso bebê tem uma sonda nasoenteral e aí a gente vai fazer a administração da dieta. Aí vamos colocar a dieta. Quando a gente vai colocar a dieta, antes de administrar, a gente aspira a sonda para ver se vem algum conteúdo. Se vier um conteúdo maior que 25%, o que a gente faz? Se for maior que 25%, a gente devolve aquele conteúdo, porque ele já está digerido, tá? E não dá a próxima dieta. Ou avalia com a equipe médica se vai ser dado ou não. Geralmente a gente não dá. Por quê? Porque pode distender o abdômen do paciente. Outra coisa que a gente faz, toda vez que a gente vai administrar a dieta, a gente sempre avalia a distensão abdominal. E se ele tiver muito distendido, se tiver muito. A gente não vai administrar, porque significa que o estômago do bebê está cheio e ele não fez a digestão ainda. Mas isso não serve só para o bebê, pode ser para as crianças maiores também, viu, Giovana? Entendi. Pode ser para qualquer criança, não necessariamente os bebês. Entendi. Entendeu? Mais Uhum. alguma dúvida? Saiu na prova. Oi? Agora não tá vindo na mente, não, só na prova. Não. Uma coisa, lembrei. Que isso eu frisei na aula. Lembra das crianças diabéticas?
Eu cheguei a comentar com você que existiam 2 tipos de diabetes, a diabetes insulino dependente e a diabetes que não era insulino dependente. E normalmente nas crianças a gente tem um índice maior de insulino dependente. Geralmente o que acontece essas crianças podem ter, né, assim como nos adultos que são insulino dependentes, pode ter uma complicação desse quadro de diabetes. Lembra da cetoacidose diabética? Então, isso é uma complicação, cetoacidose diabética. O que significa cetoacidose diabética? Significa que o paciente ele tem muita glicose disponível no sangue e nenhuma insulina para carregar. O que acontece? O organismo ele precisa de energia, certo? E como ele precisa de energia, ele começa a fazer a quebra da glicose por outras vias. Nesse caso específico, ele faz a neoglicogênese. Então, ele começa a quebrar o quê? Gordura e proteína no corpo. Então, ele começa a formar o catabólito proveniente dessa neoglicogênese é o quê? Os corpos cetônicos. Então, o que acontece? Esse paciente ele fica com a glicose muito alta e no seu organismo, tanto na urina quanto no sangue, tá cheio de corpos cetônicos. Tanto que, lembra que eu falei para vocês, quando o paciente ele tem cetoacidose diabética, normalmente o hálito dele ele fica como? Fica com cheiro de acetona. Fica um hálito adocicado, tá? A cetoacidose diabética é uma emergência também e ela acomete principalmente os pacientes que tiveram, que a gente fala que é a primodescompensação diabética, acabaram de descobrir a diabetes, normalmente eles descobrem através da cetoacidose diabética. Normalmente, quando o paciente diabético ele tem algum tipo de infecção, é maior a probabilidade da descompensação dessa diabetes, tá? Isso é uma coisa que eu lembro que eu falei em aula que era importante. Mais alguma dúvida, meninas? Alguém gostaria de perguntar algo? Ah, uma coisa que eu frisei também na aula. Qual é o estatuto que fala da criança e do adolescente? O ECA? Que assegura lá os direitos da criança? O ECA. Que acho que a Silvana... a Silvana também falou bastante lá nas aulas dela. É o ECA. Então, não se esqueçam disso, tá? Bom, agora eu acho que eu não tenho mais nada para que eu lembre, assim, que eu frisei nas aulas. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, meninas? Fernanda, gostaria de fazer pergunta? Eu, por enquanto, não. Giovana, Paula, Sabrina, Ilcas. Não? Gleice? Que vem na mente agora, não, professor. Não. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, depois me chama e eu esclareço. O que eu ia falar? Caso alguém que não entregou o trabalho, porque eu sei que as 3 pessoas que me entregaram o trabalho estão presentes, então excluindo essas pessoas, queiram me entregar até às 6 da tarde de hoje, pode mandar, tá bom? O relatório da semana passada. Eu me esqueci, aí eu fui me lembrar no sábado, aí eu achei que não dava mais para entregar, por isso que eu não fiz, mas que bom que dá para entregar, então até mais tarde eu vou entregar o meu. Ótimo, então eu estarei no aguardo, tá bom? Tá. Mas se mais alguém quiser e puder enviar, pode enviar. Estarei recebendo. Gente, se ninguém tem mais nada para perguntar, eu vou dar por encerrada a aula. Tá bom? Tá bom, Pro. Então, ó,
Eu vou deixar lá no grupo escrito quando que vai começar as provas, tá? Mas aí o pessoal também pode estar entrando aqui na aula que vai estar aqui falando, tá? Se vocês quiserem reforçar lá no grupo que vocês têm a parte, reforça também. E aí eu vou colocar, a prova terá início no dia 16 e fechará no dia 17. A prova estará disponível na unidade 4.3. Também vou colocar isso, tá bom? Então tá bom, meninas. Então por hoje é só. Na próxima semana, às 8 da manhã até mais ou menos umas 9, eu vou estar online, tá? Para acompanhá-los. Eu sempre oriento vocês a começarem as provas, a realizar a prova, né, do dia no dia da aula, porque se houver algum problema a gente está online, tá? E é isso. Então por hoje é só. Tá bom? Tá bom. Então beijos e ótima semana para vocês. Beijo, boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.